amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos com o nosso querido irmão José Luiz Dias, que falará hoje sobre a afabilidade e a doçura. Obrigada, José, mais uma vez, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, Renata, a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Uhum. Está com saudade já. Não é? Nós também. Né? Nós também estávamos. Então vamos fazer nossa prece inicial, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade de aprendermos o conhecimento que o nosso irmão nos passará. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, José. E como eu já falei, né, Renata, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Estamos aguardando aí, né, a volta presencial que está próxima, né? E a gente poder nos encontrar encontrar, abraçar, né? Porque, graças a Deus, as coisas parecem que estão melhorando. Então, nós vamos falar então hoje, como você já anunciou, da afabilidade e a doçura, que é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, no item 6, e uma mensagem do Espírito Lázaro. E segundo o livro O Expoente da Codificação, da Federação Espírita do Paraná, o Lázaro é aquele Lázaro mesmo que tinha as irmãs Marta e Maria. E Jesus tirou ele do túmulo depois de 4 dias já ali sepultado. E a cidade de Betânia, né, na verdade não era uma aldeia, ficou muito conhecida na Bíblia por causa de Jesus, que Jesus era amigo da família, e sempre que ele ia a Jerusalém, ele hospedava na casa ali, dos 13 irmãos. Então, Lázaro nos traz, então, no item 6, esse tema, a afabilidade e a doçura. E o que significa afabilidade? E o que significa doçura? Vamos ver, então, aqui a definição, depois a gente conseguir compreendendo direitinho, né, as explicações de Lázaro. Então, a afabilidade é um substantivo, né, que é uma característica, ou seja, o adjetivo de quem é afável, uma pessoa afável, qualidade da pessoa cortês, que demonstra cortesia, né? Ou então uma pessoa que trata alguém com benevolência. Aí já entra uma palavra importante, benevolência. Nós observarmos bem a palavra benevolência, ela está lá na questão do livro dos Espíritos, quando fala da caridade. E Kardec pergunta como podemos definir a caridade conforme a entendia Jesus. E eu falo, né, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, benevolência é justamente isso, né? É a caridade. A caridade não é a caridade que nós fazemos aqui assim, de jeito, não. A caridade é uma forma que entendia Jesus. Então, essa já é uma característica da afabilidade, né? A pessoa afável é uma pessoa que tem benevolência. E para a benevolência, ela é o seguinte: bene é um prefixo, né? Significa fazer o bem. E volentia significa vontade. Então, é vontade de fazer o bem. Então, a pessoa que é benevolente, ela não faz o bem almejando lucro, almejando nenhum tipo de benefício material, não. Ele faz o bem porque tem vontade de fazer o bem. E a pessoa acorda de manhã já pensando que vai fazer o bem para alguém, seja quem for. Que a palavra lá na frase lá é benevolência para com todos. Não é só por irmão, por pai, por família, não, é com todos. E quais são, então, alguns sinônimos de afabilidade? Nós podemos ter, por exemplo, atenção. Às vezes a gente conversa com uma pessoa e às vezes a pessoa está querendo desabafar, alguma coisa assim, a gente está apressado, a gente está olhando no celular, a gente não dá atenção. Então, a gente dá atenção é você ouvir o problema da pessoa que está do seu lado ali, ouvir, respeitar a dificuldade dela, né? Uma dos sinônimos então, de afabilidade é ter atenção daquela pessoa que está ali conversando com a gente. O segundo é a amabilidade, né? Uma pessoa que é amorável. O amor é a lei de Deus, é a lei eterna, a lei de todo o universo. O amor não é uma lei somente aqui da Terra, não. O amor é uma lei universal. O universo todo, todos os movimentos da Terra, harmônicos como são,
é porque é através do amor que eles se executam. Cortesia, né? A pessoa até o que é cortesia? Cortesia é que eu falo, né? Nós mineiros, né? A pessoa vai na casa da gente para se visitar, e tem a cortesia, recebe um cafezinho, um pãozinho de queijo, isso é a cortesia que a gente faz. Eu gosto de citar, né, na época de Jesus, as pessoas viajavam a pé, descalços às vezes, em terreno pedregoso, né, árido. Eles chegavam nas casas das pessoas com os pés ali até sangrando às vezes. Então, era comum o dono da casa fazer uma cortesia. O que ele fazia? Chamava um servo e mandava lavar os pés daquela pessoa com vasilha e com água, para refrescar um pouco, né? Isso é cortesia também. Uma pessoa afável, uma pessoa cortês. Delicadeza. Tem gente que tem já, assim, um jeito de ser áspero, de ser indelicado, né? Não. Aqui a afabilidade é essa delicadeza que a pessoa tem de conversar, sem ser meloso, né? Também, né? Uma delicadeza, uma coisa de educação. E a gentileza também. Ser gentil, cabe em qualquer lugar, né? Então é isso aí. E doçura? O que significa doçura? A doçura, segundo o dicionário convencional, tudo que tem gosto de doce. A doçura da fruta, por exemplo, a doçura do mel, enfim. Mas o popular, mais o sentido assim religioso, ou seja, figurado, digamos assim, é brandura. Uma pessoa que é branda é uma pessoa que tem doçura, pessoa mansa, pessoa afável, né? Pessoa dócil, uma pessoa que é encantador. Quando a gente encontra com a pessoa dessa, a gente tem uma alegria grande, que ela transmite muita energia, muita paz, harmonia, diferentemente das pessoas que não são brandas, né? São às vezes agressivas, fala de maneira agressiva, às vezes até o tom da voz, às vezes, desarmoniza o ambiente, enfim. Então, a doçura é um atributo da pessoa meiga, da pessoa terna. Então, aqui no comecinho da, da lição do Evangelho, é, o Lázaro diz assim: Jesus faz da brandura e da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Tá? Então, a brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Tudo isso é uma lei. Então, se você tem paciência com a pessoa, é branda com a outra pessoa, é manso, é afável, não é nenhum nada, não estou fazendo nada demais, estou fazendo, estou aplicando apenas uma lei, que é a lei de Deus, né, que é a lei que rege todo o universo, como nós já dissemos. Ele fala, continua lá dizendo assim, que Jesus condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Parece que é agressivo, né? Qualquer coisa que se fala para a pessoa se irrita e usa algumas expressões que humilham a gente. Então, como por exemplo, aqui nessa passagem aqui, no livro, no Evangelho, tem a passagem lá que fala, usa aquele termo raca. Raca era um termo que usava antigamente, que não usa mais, era um termo muito desprezível. Chamar alguém de raca era se humilhar no mais baixo grau de humilhação que a pessoa pode passar. Até porque a pessoa virava as costas para a pessoa, em sinal de desprezo, e cuspia no chão. Né? Então Jesus fala aqui, né? Que a violência, a cólera, até toda expressão descortês, né? Deus condena veementemente. Então a gente viu Jesus várias vezes, porque Jesus não compactuou, né, com aquelas mentiras, as coisas que existiam na sua época. Não compactuou com os seus aquelas que viviam na sua época, com o crime, com o erro, mas ele nunca usou nenhuma expressão descortês, né? Ele nunca usou ódio, nem raiva, nem mágoa, ele era sempre dócil com aqueles irmãos ali, né? Mas Paulo de Tarso, na epístola aos Gálatas, eu pensei só uma frasinha lá, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Olha só. Então, o Espírito tem que ser essa árvore, né? Kardec diz
a árvore que dá bons frutos. Esses são os frutos, né, que esse Espírito tem, né, o bom Espírito, né? Caridade, alegria, paz, enfim. Então, essa palavra longanimidade, ela significa uma pessoa que tem paciência, tolerância, ela tem autocontrole, ela é capaz de suportar situações diversas sem reagir negativamente. Às vezes a gente tem paciência, a gente tem às vezes tolerância, mas às vezes a gente não consegue manter ali né, a gente acaba descendo do tamanco, né? E se torna agressivo. Já o logânico não. O logânico ele tem sempre o controle. Por mais que ele seja humilhado, ao Jesus, né? Jesus mais que ele foi humilhado, né? O próprio Pôncio Pilatos ali, ele sempre conversou com aquela voz branda, mansa, com energia tranquila. Por quê? Porque ele era uma pessoa logânima, né? E no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, ele fala o seguinte, né, que se os nossos atos são bons, mas nossos pensamentos são maus, haverá apenas uma falsa aparência do bem. Tem pessoas que vêm perto de você assim, aquele sorriso, aquela coisinha assim, mas às vezes é só superficial. Né? Quando você vira as costas, ela fala mal, ela agride. Então temos que tomar cuidado também, né, com as pessoas que são assim, têm uma afabilidade negativa. Então Lázaro fala assim: quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? As pessoas usam uma máscara, né? O rosto, na verdade, não é aquilo que eles estão mostrando que é. Então ele fala assim: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. São pessoas que são brandas, mas elas são brandas assim, desde que você agrade ela em tudo. É que ela fala assim, eu sou muito brando, muito educado, mas não pisa no meu calo, não. Né? Então, será que essa pessoa é realmente branda? Então, ela fala que cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardos peçonhentos, quando estão por detrás. E a gente vê isso, não é só na igreja fulana, ciclana, nós vemos isso na nossa própria casa espírita mesmo. Por quê? Porque nós não temos no mundo de expiações e provas, nós somos todos imperfeitos. Mas até nós mesmos, às vezes, fazemos isso. E é da nossa característica ainda. Porque nós estamos em evolução e, com certeza, um dia nós não seremos mais assim. Por isso, nós temos também de compreender as pessoas, como que ela está naquele momento, qual é o estado psicológico dela, o que ela tem passado. Se a pessoa agride a gente porque ela está passando por um problema difícil. Então, a gente tem também, né, de ser afável nesse ponto, né, de compreender as pessoas que estão ali de frente de nós. Aí Lázaro continua dizendo, a essa classe também pertence esses homens de exterior benigno que, tirando domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho. Nós a gente vê muitas pessoas assim dentro de casa um tirano, porque as pessoas acham que a família, a esposa, os filhos são objetos de sua propriedade. Né? Então fala que Lázaro que lá fora ele não pode agredir as pessoas porque ele tem medo também. Né? A pessoa poderia chamá-lo à ordem, então ele obedece. Mas chega em casa, ele quer depois depositar toda a ira dele que ele passou durante o dia na família. A gente vê muitos suicídios, muitos feminicídios, agressões, pessoas que você fala assim, nossa, que a pessoa é tão bacana, tão dócil, como é que ela pode fazer isso? Às vezes é essa docilidade, assim, que essa máscara, né, que Lázaro fala aqui. Mas quando chega em casa, não, ele é agressivo. Acontece muitas vezes aí de agressões físicas, além das agressões verbais, né? Não é isso. Então diz aqui Lázaro, né, que envaidece-se por poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Né? Então é assim, as pessoas pensam que está mandando, que está dando ordem, mas às vezes está sendo detestado, porque ninguém gosta. Todo mundo gosta de ser tratado afavelmente, docilmente, todo mundo gosta disso, porque é um de nós.
Então, a pessoa que quer se impor, quer achar que é o melhor, pergunta assim, sabe quem você está falando? Né? Essa pessoa é uma pessoa digna de dó, nem merece nossas orações. E elas são detestadas. A energia dela realmente não é uma boa energia, né? Mas todos nós podemos passar por isso e podemos também nos melhorarmos. Mas nós temos um modelo, né? Nós temos um guia que Deus nos ofereceu. A pergunta 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Né? Então a resposta é sucinta, né? Jesus. Nosso Mestre Jesus, que é nosso guia e modelo, ele veio aqui na Terra, né? Mesmo sendo um espírito puro, né? E que é um espírito puro? É aquele espírito que já tem já na sua característica, né? A humildade, a simplicidade, a afabilidade, a doçura e todas essas virtudes. Porque já passou por tudo que nós estamos passando aqui ainda e que vamos passar ainda. Já chegou numa perfeição, né, que todos nós um dia chegaremos. Né? E uma das plataformas do Mestre, né, a plataforma principal do Mestre Jesus aqui na Terra, foi justamente a humildade. E ele nos deu esse exemplo de humildade justamente no dia do seu nascimento. Todo mundo esperando nascer com pompas e com circunstância, né? Nascer num lar, num castelo, né? Num palacete, no meio de pessoas importantes, poderosas. Ele nasce no meio dos animais, numa estrebaria, mostrando o quê? Que é a humildade que vale, mostrando o desapego aos bens materiais, apegos esses que nos levam, muitas vezes, à nossa infelicidade. A pessoa queria se apegar a tudo que é aqui da Terra, né? E de que nada disso vamos levar para o nosso, para nós retornarmos do plano espiritual. Então, continuando, né? Jesus, na sua tarefa, no seu trabalho, vai lá com seus 30 anos de idade, ele vai fazer o Sermão da Montanha, que é o sermão mais importante que a Terra teve conhecimento. Uma carta de euforia, segundo Joana de Ângeles. É a nossa carta de euforia de que nós conseguimos compreender perfeitamente o sermão da montanha, nós não precisaremos mais de ter Constituição Federal, não dar código disso, código daquilo, não. Que ali já está, toda a lei está ali. Então ele começa as bem-aventuranças também mostrando, dando um sinal de que a base de todas as bem-aventuranças, de todo o sermão da montanha, é também a humildade. Ele começa falando: bem-aventurado os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Quer dizer, pobre de espírito é aquele espírito humilde, não é pobreza no sentido material, porque está falando aqui dos espíritos, mas não falando de ser material. Ele está falando daqueles espíritos que já alcançaram, né, a afabilidade, a doçura, e todas essas virtudes. Alcançou tudo isso e faz isso, né? Ele é benevolente, ou seja, ele faz o bem por querer fazer o bem. Não podemos dizer assim, então, bem-aventurados os humildes, porque é Deus o reino dos céus. Então, essa é a base. Por isso, essa é a primeira bem-aventurança, porque todas as demais estão assentadas em cima dessa bem-aventurança. Então, ele fala na próxima bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou seja, a pessoa aflita, para ela ser consolada, tem que ser inicialmente o quê? Humilde. Não, ela vai ser revoltada. Revoltada com Deus, revoltada com. A gente vê tanto isso por aí, né? Pessoas passam por uma aflição qualquer e já, mas Deus fez isso comigo. Por que ele fez isso comigo? Deus não é justo. Não é? Ou ela vai ser resignada e ela vai ser consolada. Ou então ela vai ser revoltada. Por isso, então, que é uma escadinha. As bem-aventuranças têm uma escadinha. Bem-aventurados os humildes, depois os bem-aventurados aflitos, porque são resignados. Ou seja, tem que ser humilde para ser consolado. E a terceira bem-aventurança é essa que nós estamos falando dela aqui hoje, né? Que é bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A pessoa para ser manso, pacífico, brando, né? Eles vão herdar a terra que virá. A terra que vai ser o mundo da felicidade. A terra onde os maus não mais o habitarão. Né? Por quê? Porque eles não terão a energia, a vibração
as energias para poder adentrar nesse mundo, né, que são os mundos felizes, né? Nós estamos aí caminhando para eles. Vamos passar pelo mundo de regeneração, depois do mundo vitoriosos ou felizes. Então, os mansos, né, eles herdarão a terra, mas os mansos têm que ser, primeiramente, humildes. Depois têm que ser resignados. Depois ser mansos. E aí, por aí vai. Nesse capítulo que nós estamos vendo aqui hoje, Kardec intitulou ele de Bem-aventurados mansos e pacíficos, né, que tem esse item aqui que nós estamos estudando. E tem algumas obras, né, que nos traz também uma ajuda, um reforço para de Emmanuel, onde ele fala, no livro da Esperança, por exemplo, Emmanuel diz, né, tem um capítulo, né, no 22, intitulado Amenidade, uma coisa amena. Vai comentar a bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e ele fala um trechinho do Evangelho, capítulo 9, item 6, que é de Lázaro, que fala a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Né? Nós temos que manifestar através dessas leis. E aqui ele fala mais uma vez da benevolência, né? E a caridade sem nenhum interesse, a caridade sem querer oferir vantagens pessoais, vantagens materiais principalmente. Então, Emmanuel comenta esse trechinho dizendo: surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Então, às vezes, uma palavra só que você profere mal falada, no lugar errado, por exemplo, pode trazer consequências gravíssimas. Né? Agressões verbais, agressões, até mesmo mortes. Então, tem ocasiões, sim, que nós estamos desequilibrados, né? Mas é importante que a gente possa refletir sobre o que nós vamos falar. Diz o outro, né? Antes de falar, conta até 10. Se até 10 não der, conta até 100. Se até 100 não der, conta até 1000. E assim por diante, né? Então, Emmanuel continua dizendo: momentos de reação distante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Então, tem que tomar muito cuidado quando nós estamos nesse momento de desespero, né? Porque podemos falar alguma coisa e desagradar a pessoa que está do nosso lado. Se ela for uma pessoa dócil, uma pessoa afável, ela vai nos compreender e vai relevar. Mas se não for, se for uma pessoa violenta também, né, pode ter consequências graves. Né? Aí continua Emmanuel dizendo: entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar, o que é muito difícil quando nós estamos desequilibrados, né? A gente refletir para falar, pensar. A gente conversa assim pausadamente, né? Você vê que ela está trabalhando as palavras na cabeça para poder soltar, né? Uns para agredir, outros para poder acalmar. E Emmanuel fala: a palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. A palavra, Deus criou a palavra para a gente comunicar, para a gente dizer para a pessoa te amo, a pessoa agradar uma pessoa, consolar. É para isso que Deus criou a palavra. E não criou a palavra para a gente brigar, discutir. Porque de onde que vem uma guerra? Mas uma guerra ela vem da palavra. Né? As pessoas não sabem se comunicar e acaba causando, né, dor e sofrimento depois. E continua dizendo, Emmanuel no próprio livro, né, o livro da Esperança. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nós utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar a função. Então tem aquela história do Chico Xavier, né, quando ele ficava muito triste porque as pessoas que estudavam com ele, naquela calma dele, falando fazer o bem, e as pessoas irritadas porque, Chico, tem que fazer assim, tem que ser mais duro, tem que fazer. E ele ficava sem saber o que falar. Um dia ele mandou ele tomar então a água da paz. Né? E ele foi procurar a água da paz. Foi na farmácia, lá em Pedro Leopoldo, andou todas as farmácias, ninguém nem sabia o que era. Ele fez uma viagem para Belo Horizonte,
foi lá nas farmácias, procurou, ninguém tinha. Aí ele voltou, perguntou à mãe dele, a minha mãe, mas onde é que eu vou achar essa água da paz? Eu fui nas farmácias. Não, Chico, é na sua casa mesmo. Você vai no pote, sua casa, pega um vaso de água e põe na boca. E quando a pessoa estiver te provocando, mantenha a sua boca cheia de água. Não joga fora a água, deixa ali. E quando durar a tentação de responder, deixa a água banhando a língua, disse a mãe dele para ele, né? Então é isso, né? A gente com a boca cheia d'água não tem como você responder para uma pessoa, né? Então essa é a precaução. Guardar o silêncio, diz Emmanuel, quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim um clarão que oriente aos outros e alumia a nós. Então, Jesus usou muita palavra, consolou, né, curou, ensinou, mas quando precisou também, ele foi duro. Ele chamava aqueles fariseus ali de túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Mas todas as palavras que ele proferia ali eram sem mágoa. O coração dele estava totalmente limpo, né? Não tinha nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo, né, de coisa que não fosse a afabilidade e a doçura. E na questão 264, no livro dos médiuns, tem também uma questão que fala, ó, no livro dos médiuns, hein, falando da afabilidade e a doçura. E Kardec fala que a afabilidade, aliás, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Por isso nós não temos ainda 100%. Não pode dizer que na Terra tem alguém que tem essas qualidades todas, a não ser Jesus. O único dia aqui na Terra que tinha essas qualidades era Jesus, porque era o Espírito puro já, né? Não tem ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos, né? Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel, sem animosidade. A falta de bondade e de benignidade não pode provir de um espírito bom, né? Nós temos ainda, às vezes, agressividade, coisa assim, porque nós não somos ainda um espírito bom, como está na escala espírita, né? A parte intermediária da escala espírita é justamente os bons espíritos. Nós não chegamos lá ainda não, porque nós temos momentos de ódio, momentos de ira, né? Momentos de alegria também, momentos de prazer, mas também ainda domina em nós ainda, né? A cólera. Mas e aí, né? O que fazer, né? O que a gente pode fazer para poder nos dominar a nós mesmos, né? Então tem aqui uma história de um índio americano, um índio Cherokee. E ele disse certa vez nos seus conflitos, né? Eu tenho dentro de mim dois cachorros, um bom e dócil, o outro mau e cruel. E os dois vivem brigando um com o outro. Aí lhe perguntaram, e qual dos dois vai ganhar, vai vencer a briga, a luta? Aí ele disse, aquele que eu alimentar. Então, o que nós estamos alimentando? A afabilidade, a doçura? Muito bem, estamos caminhando, né? Mas estamos também alimentando o ódio, os vícios, né? As discussões estéreis que não levam a nada. Então depende só da gente fazer a nossa escolha. Aí a gente poder refletir, pensar, antes de falar alguma coisa numa reunião, num grupo, ver se não estamos magoando ninguém. O que a gente ganha em magoar uma pessoa? Tem pessoas que têm, né, essa não é uma qualidade, né? Mas essa pessoa que tem já dentro de si esse poder de achar que pode magoar as pessoas, pode humilhar as pessoas. Nós temos que fazer a nossa escolha. O cachorro, nós temos o cachorro dentro de nós. Vamos escolher qual que nós queremos alimentar. Muito bem. Nós então, está quase terminando já, né? Estamos a quase 30 minutos. Na questão 919, Kardec vai perguntar para os espíritos. E é tão bom a gente poder analisar uma pergunta de Kardec, antes até mesmo de ver a resposta dos espíritos, né? E Kardec ele tinha facilidade em fazer perguntas.
Às vezes eu até recebia uma resposta dos Espíritos, porque ele perguntava uma coisa várias vezes, porque eu sabia que a gente tem dificuldade de entender nos dias de hoje, né? Eu ia fazer várias perguntas. Ele perguntava também, assim, de maneira que, sabendo que nós somos espíritos imperfeitos ainda, na questão 919, ele pergunta assim, qual o meio prático? Eu achei sensacional isso aqui, né? A gente gosta de coisa prática, né? Se você fizer uma palestra de 1 hora, ninguém vai assistir. Mas for uma coisinha assim de 10 minutos, 15 minutinhos, todo mundo assiste, né? Porque é uma coisa prática. Qual o meio prático mais eficaz? Então, a gente gosta de coisa prática e eficaz. Que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E aí os Espíritos respondem para Kardec, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio nós sabemos, né, que é Sócrates. Essa frase não é dele, mas ele divulgou essa frase na psicologia dele, né, na filosofia dele, melhor dizendo. Então, essa frase quer dizer o seguinte, que nós temos que nos conhecer primeiramente. Não tem que conhecer o meu próprio, não. Primeiro eu conheço a mim. Eu me conhecendo, eu sei dos meus limites. Eu sei o que eu falo, né? Eu sei o que tem no meu coração, porque, como diz lá no Evangelho de Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu tenho que saber o que tem dentro do meu coração, para poder não sair por aí cuspindo palavras, ofendendo as pessoas. Então, se eu me conheço, se eu sou assim, eu me contenho. Vou trazer as palavras que consolam, palavras que auxiliam. A pessoa pode estar, às vezes, no hospital num estado desesperador. Chega a pessoa com 2, 3 palavras, a pessoa se acalma, fica tranquilo, né? E tem também o contrário, é isso, né? Então é isso, né? A gente tentar nos conhecermos. Para isso, Santo Agostinho ele faz uma recomendação, né? Ele fala para a gente fazer uma checklist de tudo que eu fiz durante o dia. Olhar o que eu fiz desde a hora que eu acordei. Mas ele recomenda fazer uma avaliação honesta, né? Você não pode falar assim, não, isso aqui eu vou deixar de fora hoje, eu anoto amanhã. Não. Anotar honestamente tudo que você fez de errado, de tudo, o errado e o certo também. Você vai anotando, depois você vai fazer a avaliação. Olha, gente, se a gente fizer isso, eu já tentei fazer isso já. Olha, a gente fica com vergonha da gente mesmo. Assim, nossa, eu fiz isso aqui hoje, eu respondi alguém, o trânsito, o cara me ultrapassou, eu fiquei chateado com ele, tentei alcançar ele, né? Eu falei um palavrão para uma pessoa hoje. Então a gente anotando, a gente começa a perceber quem é a gente. Quem é? E aí, a gente sabendo quem nós somos, é fácil de começar a corrigir. Vai depender da nossa vontade de nos melhorarmos. E quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a vontade é tudo, não é? A vontade é tudo para nós. Se não tem vontade, nada se faz, mas com vontade vai fazer muita coisa. Então vamos ver o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado, amanhã eu tento não fazer. Se eu magoei alguém, né, eu posso fazer como Zaqueu, né? Eu restituo em 4 tantos mais. Ajuda. Toda vez que você magoou alguém, vai lá tentar fazer, reconciliar com esse vosso irmão que está ali. Porque se esse irmão está com alguma raiva de nós, muitas vezes é porque nós fizemos algo de errado com ele. Vamos lá reconciliar. Então é isso que é a recomendação de Santo Agostinho. Portanto, gente, ser afável, ser dócil, é coisa de espíritos elevados, espíritos superiores. E nós, um dia, todos nós seremos um espírito superior. Nós não temos que ser 100% hoje. Sabemos que não conseguimos, é uma realidade. Mas nós sabemos que amanhã todos nós seremos. Mas para isso nós temos que começar hoje. Não tem uma frase de Chico Xavier que diz assim, como é que é? Me esqueci a frase agora, né? Embora não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? E tem outra frase antiga também, que me veio à cabeça agora, que para uma longa caminhada necessário é que se dê o primeiro passo. Eu não posso, né, querer fazer alguma coisa se eu não dou o primeiro passo. Tem que começar. E que nós possamos ter essa força, né, Renato, de começar a fazer o bem, começar a ajudar o nosso próximo, porque o nosso organismo ele é sensacional.
Quando nós fazemos o bem, tratamos alguém bem, com educação, nós produzimos aqueles neurotransmissores, que nos traz felicidade. O próprio organismo reage. Sempre que você ajuda alguém, faz o bem para alguém e consola alguém, o seu organismo, né, elimina né, esses hormônios no nosso sangue, né, e nós vamos sentindo felicidade. A mensagem de hoje é essa, que nós possamos conseguir superar, né, as nossas dificuldades e sermos afáveis, sermos dóceis, poder abraçar as pessoas, mas com o coração mesmo cheio de amor, sem nenhum tipo de verniz social, sem nenhum tipo de máscara. É essa a Uhum. mensagem de hoje. Eu só tenho a agradecer por mais um convite, por mais uma oportunidade. Muito obrigada, José. Que mensagem linda, né? Eh, já chegando ao final do ano, as pessoas costumam ficar mais afáveis, né, mais amáveis, mas que essa mensagem perdure aí ao longo dos nossos dias, né, que possamos colocar em prática essa amorosidade em todos os dias das nossas vidas. Obrigada pela mensagem noite de hoje. Você poderia fazer a nossa oração final? Com certeza. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, pedir-lhes forças para que nós possamos buscar cada dia estarmos um pouco melhores que no dia anterior, que possamos, Senhor Jesus, compreender o nosso irmão que está do nosso lado, nosso semelhante, sabemos falar na hora exata as palavras que acalmam, as palavras que traz para as pessoas consolo, conforto, porque nós somos espíritos endividados ainda, mas estamos buscando a nossa melhora. Abençoa essa doutrina espírita que nos traz essas mensagens maravilhosas. Abençoa toda a humanidade terrena, todos os nossos irmãos que passam por dificuldades das mais diversas, mas é característica desse nosso mundo que estamos aqui justamente para vencer os nossos obstáculos. E cada obstáculo vencido é uma escala acima que nós subimos na estrada rumo à nossa perfeição. Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, José, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. E até a próxima quinta, pessoal.